Nem todo mundo está comentando, mas quem está ligado aí nas notícias percebeu que no final de outubro foi sancionada, agora de 2025, uma lei que permite que a nossa meta de resultado primário ela se aproxime mais da chamada banda inferior. Se eu falei grego para ti, continua até o final comigo aqui nesse vídeo, porque eu vou te explicar direitinho o que significa a tal da meta fiscal. Meu nome é Luísa Caroline Leff, eu sou auditora federal de Finanças e Controle do Tesouro Nacional desde 2004 e professora e palestrante de Gestão e Finanças Públicas há mais de 20 anos. Primeiro ponto, meta fiscal nada mais é que um valor, um percentual do PIB que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz para que seja cumprida, para que seja atingida no exercício seguinte. Então, lembrando aí, dentre os instrumentos de planejamento, a gente tem o PPA, Plano Plurianual, tem a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e tem a Lei Orçamentária Anual. A LDO, que faz o elo, vai fazer o meio de campo entre o PPA e a Lei Orçamentária, e que traz também prioridades, escolhe quais programas serão realizados no exercício seguinte, ela também vai trazer as chamadas metas fiscais, que são as metas de resultado primário e de resultado nominal. Quem falou isso? A Lei de Responsabilidade Fiscal. Beleza, fecha essa gaveta. É como se eu tivesse estabelecido que, chegando agora no final do ano, eu vou poupar, sei lá, R$5.000 do que eu recebo aí no ano inteiro, pagando as minhas despesas e tudo mais. Tem que sobrar no final do ano 5 mil para que eu pague a dívida que eu peguei emprestado lá com meu irmão. Faz quanto que é isso. Beleza. E olha só, essa meta é tão importante que ela que vai sinalizar se nós estamos caminhando para um equilíbrio fiscal. Por quê? Porque uma das metas é a chamada meta de resultado primário, que nada mais é do que receita primária não financeira menos despesa primária não financeira. E antes que tu pule esse vídeo, deixa eu te explicar o que é isso, porque tu faz isso, tu tem isso em casa também. Resultado primário, acabei de falar, que é receita primária ou não financeira menos despesa primária ou não financeira. E eu vou explicar isso aqui bem rapidinho, pessoal, e tem um vídeo que já está disponível aqui no canal que eu explico no detalhe sobre metas fiscais. Mas aqui só para a gente entender todo esse burburinho que eu acho que nem todo mundo ficou ligado a respeito dessa lei que autoriza que a gente caminhe mais para a meta, a chamada meta da banda inferior, que aí daqui a pouco eu vou te explicar o que é. Bom, volta aqui comigo que eu já sei que tu já está meio boiando aí por tudo. Então, estou te explicando que meta é essa, porque saiu na mídia, então a gente tem que saber que meta é essa. Estou te falando que é a meta de resultado primário, que é receita primária não financeira menos despesa primária não financeira. Que na prática, pessoal, nada mais é do que, se eu fosse trazer um exemplo de casa, pegar o meu salário, isso seria receita primária. Primário, o conceito é por exclusão, é tudo aquilo que não é financeiro. E toda vez que tu ouvires falar em financeiro, pense em financiamento, associa isso, que fica mais fácil de entender. Quando a gente faz um financiamento, o que vem à mente? Operação de crédito, dívida, juros, parcela. Isso é financeiro, ok? Despesa financeira. E eu tenho também a receita financeira, né? O valor da operação de crédito em si, ou quando eu recebo juros por um investimento que eu tenha feito. Isso é financeiro. O primário é tudo que não é financeiro. Então é aquele famoso arroz com feijão do nosso dia a dia. Por exemplo, pagamento de aluguel, pagamento de colégio menino, supermercado, combustível, condomínio, isso tudo seria despesa primária. Não tem a ver com pagamento de parcela, de juros, de cheque especial, ok? E receita primária, mesma lógica. Tudo aquilo que não envolve juros, operação de crédito. Ah, esse valor que eu recebi aqui, R$1.000, foi de uma consignação, um CDC da vida. Então, isso não é primário, é financeiro. Seria uma receita financeira. Primária é tudo que não é financeiro. Então, quando eu coloco a minha receita primária, que normalmente é o nosso salário, menos a nossa despesa primária, água, luz, telefone, condomínio, aluguel, colégio menino, plano de saúde, isso tudo, botando ali na ponta do lápis, vai trazer o resultado primário, que pode ser positivo ou negativo. Se for positivo, eu tenho um superávit primário. Se for negativo, a gente fala que a gente teve um déficit. E aí, o que acontece? Volta, amarra a tua alma aí, acorda. Olha só. Acontece, pessoal, que a lei de responsabilidade fiscal
determinou, porque ela está pensando em quê? Responsabilidade fiscal. Fiscal é o equilíbrio entre receita e despesa. Ou receita maior que despesa, ou receita igual a despesa, né? Para a gente ter ali uma saúde fiscal, uma saúde financeira nas contas públicas. Acontece que a lei de responsabilidade fiscal, ela determinou que a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela trouxesse a chamada meta fiscal. As chamadas, na verdade, porque é o anexo de metas fiscais com a meta de resultado primário e de resultado nominal. Resultado nominal não vou falar hoje não, outro dia eu te explico melhor. Aliás, está lá no vídeo sobre metas fiscais. Vai lá e confere. Volta aqui. E beleza, esse valor vai ser estipulado, ele é relativo a um percentual do PIB. Quantos por cento do PIB eu vou poupar, basicamente, para pagar a dívida? Mais ou menos isso. Acontece que a gente já teve situação de ter superávit, da nossa meta de resultado primário ela ser superavitária, ou seja, positiva. E a gente já teve situação de meta negativa também. E de uns tempos para cá, a nossa meta de resultado primário foi colocada, esse ano, né, por exemplo, foi colocada como uma meta neutra. E aí a gente, voltando um pouquinho no tempo, e de novo, aqui a gente falando somente de forma técnica, tá? E não estou representando nenhum órgão, não estou representando nenhuma ideologia, nem nada, começa a ficar misturando as coisas, não. Vamos falar tecnicamente, que esse aqui, nosso canal sempre foi canal que traz a informação, traz o conteúdo de forma técnica, objetiva, clara e direta. Voltando aí um pouquinho no tempo, quando a gente tem lá em 2016 a emenda constitucional 95, foi criado um teto, vocês lembram disso? Chamado teto de gasto. Para quê? Para tentar conter qualquer desequilíbrio ou endividamento exacerbado e um descontrole nas contas públicas. É igual em casa. Tirando aquelas pessoas miliardárias, né? Todo mundo tem ali um limite no cartão, ninguém sai gastando acima daquele limite, né? A gente estabelece no nosso dia a dia, na economia doméstica, um limite para gastar, que é o teto de gasto. Aí, esse teto, ele trouxe várias condicionantes, várias informações ali e regras. Isso daí em relação àquela emenda constitucional 95, que é de 2016 e passou a valer a partir de 2017, com um prazo de 20 anos, podendo ser revista em 2026, ou seja, no ano que vem. Aí depois a gente caminha mais um pouquinho e veio uma outra emenda constitucional mudando essa regra, trazendo o chamado novo arcabouço fiscal. Aí a gente tem esse novo arcabouço fiscal que excluiu essa emenda 95 em relação ao teto de gasto e colocou outras regras. E aí, a partir dessa mudança que aconteceu, isso foi lá em 2000, finalzinho de 22, início de 23. E daí, em 2023, entra a Lei Complementar 200, que trouxe esse novo regramento, esse novo regime fiscal. E esse novo regime fiscal, esse novo arcabouço fiscal, ele trouxe uma inovação. A meta, que antes era estabelecida por um percentual do PIB de forma fixa, ela passou a ter uma flexibilidade. Ela passou a ter o que a gente chama de banda. Uma banda para cima, uma banda superior, e uma banda para baixo, uma banda inferior. E ficou estabelecido que ela teria uma banda de 0,25% para cima ou para baixo. Então, quando foi estabelecida a meta fiscal, a meta de resultado primário deste exercício de 2025, ficou estabelecido que ela seria uma meta chamada de neutra, uma meta zero. Nem superávit, nem déficit, nem positiva, nem negativa. Acontece que, a partir do momento em que você tem uma banda, você estabelece uma flexibilidade. Então, eu poderia ter um superávit de até 0,25%, e se tivesse maior, seria até melhor, né? 0,25% dessa meta de zero, meta neutra, ou 0,25% para baixo, que aí seria um déficit, em relação a essa meta que foi estabelecida de meta neutra, meta 0%. Só que o que acontece é que num orçamento, parece pouco, né? 0,25 para cima ou 0,25 para baixo. Mas no orçamento trilionário, que é o orçamento brasileiro, esse valor ele é muito significativo, sim. Então a gente tem aí um valor bilionário
para superávit ou um valor bilionário para um déficit. E aí, Carol, já me perdi aqui. O que tem a ver isso daí com essa lei que foi sancionada agora no final de outubro de 2025, que saiu na mídia? Eu me perdi aí no meio do caminho. Acontece, pessoal, que a meta de resultado primário, eu já te falei que ela é uma meta que é válida para aquele ano, para o exercício. Então, é uma meta anual. Acontece, parte 2, que essa meta ela vai sendo perseguida em 3 mini-metas, em metas quadrimestrais. 3 quadrimestres, de 4 em 4 meses, a gente tem que ficar correndo atrás dessa meta para ver se aquilo que a gente combinou, de fato, vai acontecer. Então, vai sendo observada essa meta aí, tem que ser cumprida, né? Vai sendo perseguida ao longo do exercício. Por quê? Quando chegar no final do ano, essa meta de resultado primário que foi estabelecida deve ser cumprida. E agora a gente tem essa novidade, essa inovação em relação à flexibilização, que é a criação dessa banda, que flexibiliza a meta para cima em 0,25, conforme eu falei, ou 0,25 para baixo. Então, posso ter um superávit ou um déficit e ainda assim está dentro da meta. Por exemplo, minha meta esse ano é 0, neutra. Mas se eu tiver um déficit de até 0,25, eu não estaria descumprindo a lei de responsabilidade fiscal e não estaria incorrendo em crime de responsabilidade fiscal, né? Porque a gente sabe muito bem que o não cumprimento daquilo que a lei de responsabilidade fiscal reza, preconiza e determina pode trazer graves consequências para os agentes públicos, para os agentes políticos, enfim, para os gestores, para quem cuida das contas públicas. E aí, por isso mesmo, o Tribunal de Contas da União, que é quem cuida dessa parte também, porque o Tribunal de Contas da União, vocês sabem que faz o controle externo, ele auxilia, na verdade, o Congresso Nacional. Quem faz o controle externo, a competência do Congresso Nacional, auxiliado pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União. Aí estava tendo muita discussão, o Tribunal de Contas da União falando que deveria se aproximar mais da meta que foi estabelecida de meta zero, de meta neutra, para que não houvesse uma indicação de déficit, né? Porque quando tu começa a ter muito déficit, provavelmente a gente vai ter aí algumas consequências graves em relação à economia, de uma forma geral. Aí você vai ter ali juros mais altos, porque aí, para conter a inflação, tem que acabar elevando os juros. Eu não vou ficar entrando nesses detalhes, esse assunto que é um assunto que é muito bom da gente conversar, mas em um outro momento. E por conta disso tudo, existe aí tanto política fiscal, política monetária, muita coisa envolvida, mas fato é que a meta precisa ser cumprida. Aí o Tribunal de Contas também visando o controle, o equilíbrio das contas públicas, porque a medida, isso é uma questão básica da vida do dia a dia, né? Se tu gasta mais do que tu ganha, de duas uma. Ou tu vai fazer dívida, fazer endividamento, ou tu vai arrumar uma outra fonte de receita, arrumar um bico, arrumar outra forma de ganhar dinheiro para complementar a tua renda, ou então tu vai cortar despesa. Então, se tu não corta despesa, necessariamente tu vai acabar indo para endividamento ou para aumento de arrecadação, aumento da carga tributária, que não é uma medida muito popular, principalmente no nosso país, que isso é fato, é público notório, a gente já tem uma carga tributária bastante elevada. E aí, essa escolha aí, que não é nem escolha de Sofia, porque aí se não são só 2, né? A gente tem aí 3 situações, ela tem que ser muito bem pensada. E por isso mesmo que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala que se ao final de um bimestre, artigo 9º, caput da LRF, as receitas realizadas no final de um bimestre, de 2 em 2 meses, né? Elas não comportarem as despesas no cumprimento das metas, da meta de resultado primário e nominal, os 3 poderes têm que fazer limitação de empenho e movimentação financeira, em outras palavras, fazer contingenciamento, segundo os critérios determinados pela LDO. Volta, amarra tua alma no corpo, parte 2, que já estava escapando, já estava fugindo de novo, né? Vamos voltar aqui. Então, olha só, para a gente já ir para o finalzinho aqui do nosso comentário. A gente sabe que existe uma meta que precisa ser cumprida. E aí a gente sabe também que houve modificação pelo novo arcabouço fiscal para que essa meta ela tivesse uma certa flexibilidade, que é muito significativa, ainda que seja 0,25%, para cima ou para baixo. Aí depois a gente já viu o que é a meta, né? Meta de resultado primário,
Receita primária não financeira menos despesa primária não financeira, e é um percentual do PIB, beleza. E que para 2025 essa meta ela foi colocada como uma meta neutra, quem traz isso é a LDO, né? Uma meta zero. E podendo ir 0,25 para cima ou para baixo. Acontece que com a sinalização de que, lembra que eu falei que a gente tem as metas quadrimestrais para juntar tudo e ter a meta final, né? A meta do final do ano lá, a meta anual mesmo, né? De cumprimento do resultado primário de acordo com a LDO. E aí o TCU, vendo tudo isso, começou a se movimentar e falar, não, gente, tem que dar aí uma segurada, se aproximem mais. Tava com uma indicação muito de déficit. Então, se aproxime mais do centro, do meio dessa meta, que é zero, para que não fique tão deficitária, né? Porque, apesar de ter essa banda, essa novidade de flexibilização, que é a chamada banda inferior de 0,25%, a ideia é que tu tenha pelo menos, já que não vai fazer superávit, que tenha uma meta neutra. E aí, o que aconteceu? Com tudo isso, foi sancionado agora, final de outubro de 2025, uma lei que autoriza que essa meta possa ficar mais próxima da banda inferior, ou seja, mais próxima do déficit, ou seja, autoriza que, embora o TCU esteja com toda essa movimentação para a meta mais neutra, que foi a meta estabelecida, foi sancionada essa lei, autorizando que a meta ela possa ficar mais próxima da chamada banda inferior, ou seja, deficitária. E aí a gente já tem um déficit da ordem de 30,9 bilhões, quase 31 bilhões de reais de déficit nas contas públicas, cumprindo ainda assim, né, dentro dessa meta dessa chamada banda, né, a banda inferior de 0,25%, cumprindo a meta da LDO, mais deficitário. Lembrando também que algumas despesas, que embora sejam despesas primárias, elas não foram consideradas nessa conta para o cálculo do resultado primário. Então, tem várias despesas que são despesas primárias, né? A gente tem ali despesas com precatórios, tem despesa ali da defesa, despesas também relacionadas à catástrofe do Rio Grande do Sul, várias outras despesas que são despesas primárias, tecnicamente falando, mas que elas não foram computadas no cálculo do resultado primário. Se fosse colocar dentro do cálculo do resultado primário, mesmo sem essa lei que autorizou que a meta ela não ficasse tão no centro, mas que ela ficasse mais próxima lá da banda inferior, do déficit mesmo, a gente teria um déficit maior ainda se fosse colocar todas essas outras despesas dentro do cálculo do resultado primário. E, Carol, mas isso tem a ver o quê com a minha vida, com o meu dia a dia? Tem tudo a ver, por quê? Porque aí tu vai olhar também uma trajetória de endividamento e isso significa que quando tu tem um endividamento crescente, acende uma luz de atenção. Por quê? Porque quando a gente tem muita conta, igual em casa, parcelada no cartão de crédito ou muita dívida, a gente acaba tendo reduzida a nossa possibilidade de escolher quais despesas serão mais adequadas no futuro. Te imagina no futuro. Então, você está daqui a 3, 2, 5, 10, 15 anos. Curto prazo, médio prazo, não importa. A tua capacidade de fazer escolhas, com certeza, ela vai estar reduzida porque o teu orçamento já está comprometido com dívidas que tu fizeste no passado, no caso, agora, aqui no presente, né? Então, por isso mesmo que tem que ter todo um cuidado. E várias outras razões, né? Risco Brasil, fazer também operações de crédito no exterior, atração de investimentos, geração de emprego e renda. Então, assim, tem muita coisa que sinaliza um caminho positivo, um caminho negativo, favorável ou desfavorável para o cenário internacional e para o cenário nacional, que vai impactar lá na hora que a gente for comprar o pãozinho, na hora que a gente for fazer compra no supermercado, abastecer o carro, isso tudo influencia, sim senhor, sim senhora, a nossa vida. E quanto mais a gente souber, tiver conhecimento a respeito dessas regras e de como é que a coisa está andando, melhor serão as nossas escolhas. Afinal de contas, conhecimento é poder, né? Então a gente tem que estar por dentro, sim. Eu sei que é um assunto que é um pouco chato, mas o meu papel aqui é tentar deixar da forma mais leve, mais didática possível para a gente entender um pouco sobre o que é nosso. Afinal de contas, é o dinheiro de todos nós.
E se esse vídeo fez e faz sentido para ti, já salva, compartilha, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e já tava com saudade. Gente, no vídeo anterior, tu acredita que eu me esqueci de falar o... Calma, que eu te explico. Até mais.